Olá, minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa belíssima ideia de chaveiro em crochê, que foi a sugestão de uma inscrita aqui do canal que me pediu para fazer uma cauda de sereia e eu achei que esse modelo ficou muito lindo, muito perfeito. Ó, aqui eu fiz a cauda da sereia inspirada na princesa Ariel, mas você também pode fazer em outras cores, ó. Tá vendo? Essa daqui eu coloquei um pouco de glitter e eu achei que ficou com um efeito muito legal, muito interessante, parecido mesmo com a cauda da sereia. Então, se você quer deixar aqui uma sugestão de vídeo, pode deixar na área de comentários, que eu sempre anoto e trago aqui toda quarta-feira. Então, já se inscreva no canal caso você não seja inscrita e também ative as notificações. Bora lá para o passo a passo? Vamos dar início a mais um tutorial e eu vou deixar todos os materiais aqui na descrição do vídeo, mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar também na área de comentários, tá bom? Então, para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico. E eu vou deixar essa receita aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Na primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Em seguida, vamos fechar o anel mágico. E aqui eu já arrematei a sobrinha de fio aqui do início, para não me atrapalhar aqui, tá? Para prosseguir, eu vou utilizar um pedaço de fio como marcador. Mas você pode usar aqui também um marcador de pontos. E a segunda carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da base. Para a terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento por 2 vezes. Ficaremos com um total de 8 pontos baixos. Na quarta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento por 2 vezes. Ficaremos com um total de 10 pontos baixos. Para a quinta carreira, faremos 4 pontos baixos, um aumento. Ficaremos com um total de 12 pontos. Para a sexta carreira, faremos 5 pontos, um aumento por 2 vezes, ficaremos com um total de 14 pontos. Para a sétima carreira, faremos 6 pontos baixos, um aumento por 2 vezes, ficaremos com um total de 16 pontos baixos. Para a oitava carreira, faremos 7 pontos baixos, um aumento por 2 vezes. Ficaremos com um total de 18 pontos.
Para a nona carreira, faremos 8 pontos baixos, um aumento por 2 vezes, ficaremos com um total de 20 pontos. Pronto. Agora seguiremos da mesma forma até a gente obter o número de 14 pontos baixos, um aumento por 2 vezes, e vamos ter um total de 32 pontos baixos. Nós vamos chegar à carreira de número 15 com essa quantidade de pontos. Eu vou deixar toda a receita dessa cauda aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar na área de comentários. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e, na sequência, volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui na minha carreira de número 15, fiquei com um total de 14 pontos baixos sozinhos, um aumento por 2 vezes. Então, eu fiquei com um total de 32 pontos baixos, tá? Agora, a carreira de número 16 e 17 vai ser de ponto sobre ponto. Então, para cada ponto de base, a gente vai colocar um ponto baixo. Então, a carreira 16 e 17 vão ficar com um total de 32 pontos baixos, tá? E se você está gostando desse conteúdo, já deixa aí o seu like, porque isso é muito importante aqui para o canal, para eu continuar fazendo esse conteúdo. Também inscreva-se no canal caso você não seja inscrita, para não perder nenhuma ideia de chaveiro em crochê. Terminei minha carreira de número 17 e para a próxima carreira de número 18, faremos 14 pontos baixos, uma diminuição. Ficaremos com um total de 30 pontos. Fiz aqui meus 14 pontos baixos e agora para a diminuição bem simples, então eu vou introduzir a agulha aqui no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Laço e tiro as 3 alcinhas. Dessa forma que eu vou fazer todas as diminuições. Se você preferir, você pode fazer uma outra diminuição, a diminuição invisível, tá bom? Então, vou prosseguir. Para a próxima carreira de número 19, faremos 13 pontos baixos, uma diminuição. Ficaremos com um total de 28 pontos baixos. Pronto, agora seguiremos dessa forma até ficarmos com um total de 9 pontos baixos, uma diminuição. Ficaremos com um total de 20 pontos baixos na 23ª carreira. Então, vou fazer minhas carreiras e volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui a minha carreira de número 23. Fiquei com um total de 9 pontos baixos, uma diminuição, com um total de 20 pontos. Para a próxima carreira de número 24, faremos uma carreira de ponto sobre ponto. Então, ficaremos com um total de 20 pontos. Pronto, finalizada a carreira aqui com 20 pontos, agora a gente pode retirar aqui o nosso fio, se você estiver utilizando. E também vamos preencher aqui com enchimento a nossa peça, tá?
Pronto, já coloquei aqui o meu enchimento. Agora, eu vou alongar essa última laçada. Vou cortar dentro dela, porque nós iremos simular a cabeça de um ponto baixo aqui. Então, eu vou colocar numa agulha de tapeceiro. Vou pular um ponto da base, venho aqui no próximo, introduzo a agulha de frente para trás. Trago o fio para a frente e passo aqui também no último ponto. No mesmo sentido. Agora, nós vamos ficar aqui com um total de 10 pontos baixos, tá? Agora, para fechar essa peça, eu vou colocar novamente um pouco de fio aqui na minha agulha de tapeceiro. E aqui você já pode deixar uma quantidade boa para você colocar o seu fecho de chaveiro, tá? Então, aqui, a gente vai dar um nozinho aqui na ponta. Pronto, pessoal. Agora, eu vou apertar assim, ó, pra ficar bem certinho aqui. Nós vamos fazer a união. Então, eu venho aqui nesse pontinho que vai ficar no meio aqui. E vou passar a agulha de dentro pra fora. Esse nozinho vai ficar pra dentro, tá? E agora, eu venho aqui, ó, só pegando as alcinhas de dentro dos pontos, passo o fio. Venho aqui na próxima alça, pegando só a alcinha de dentro, e do outro lado, e passo o fio. Tá? Vou fazer isso com todos os pontos. Aqui, você já pode colocar o seu fecho de chaveiro, tá? Quando você estiver passando o fio, você já pode costurar o seu fechinho. E aqui, agora, é só arrematar esse fio. Pronto, gente. Agora, para fazer o detalhe, eu vou utilizar aqui uma cor de verde diferente da que eu usei para fazer a base. Então, eu venho aqui, ó, desde a lateral, de qualquer um dos lados, tá? Eu vou contar 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai escolher aí, vai contar os 5 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai pegar, ó, essa alcinha que a gente deixou aqui. Tá? Dessa forma. Então, eu vou passar aqui o meu fio, laço, passo por dentro da alcinha e já subo 3 correntes. 1, 2, 3. Posso colocar a sobrinha aqui pra frente pra gente já ir escondendo. Aqui na próxima alcinha, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento com pontos altos. Então, venho e faço 1 e 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente vai repetir isso por mais 2 vezes. Então, eu vou laçar, venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto alto,
Laço, na próxima alça, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu vou repetir novamente, um ponto alto, um aumento. Pronto. Repeti um ponto alto, um aumento por 3 vezes. Posso cortar essa sobrinha aqui do fio. Agora, eu vou laçar, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto, vou fazer um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Certo? Então, agora, a gente vai espelhar essa sequência. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Laço, no próximo ponto, faço um ponto médio. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto, faço um aumento. Fiz aqui o aumento, laço, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto sozinho. Laço, no próximo ponto, vou fazer um aumento, 2 pontos altos, no mesmo ponto. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. Laço, faço um aumento. E, por fim, aqui, completo fazendo um ponto alto. Então, a sequência vai ficar dessa forma. Em seguida, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha que a gente deu início, vou fazer um ponto baixíssimo. Você também pode simular a cabeça de um ponto aqui, tá? Fazer um acabamento mais legal. Em seguida, eu vou fazer uma corrente e vou arrematar e esconder o meu fio. Em seguida, gente, depois, ó, eu escondi o fio todo aqui pela parte de trás. Agora, a gente só desce essa saia aqui. Dessa forma. Agora, pra gente fazer a nadadeira, eu vou fazer com a mesma cor que eu fiz aqui a parte de cima da saia da nossa cauda. Então, aqui, ó, pra fazer, eu vou começar fazendo nó inicial. E, em seguida, eu vou fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Pulo aqui a primeira, na segunda corrente faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas a alcinha de cima das correntes. Então, a gente vai ficar com um total de 8 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final da corrente. E aqui nesse último ponto, eu vou fazer uma corrente, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada espacinho aqui, correspondente ao ponto do outro lado. Então, nós vamos ficar com um total de 8 pontos aqui desse lado também, contando com esse primeiro ponto aqui da volta, que a gente fez a corrente, tá? Então, é só fazer um ponto baixo para cada correntinha aqui do outro lado. Já vou escondendo também essa sobrinha de fio. Pronto.
cheguei aqui no primeiro ponto, vou fazer meu último ponto baixo, e vai ficar dessa forma aqui a primeira carreira. Corto essa sobrinha de fio. E para a segunda carreira, eu vou virar o trabalho, vou pular esse primeiro ponto aqui, ó, venho aqui no próximo e vou pegar só a alcinha interna do ponto, tá? Então, ó, pulei aqui o primeiro ponto, venho aqui no próximo e pego só a alcinha de trás. E aqui eu já faço um ponto baixo. E vou fazer mais 7 pontos, então, vou ficar com um total de 8 pontos baixos, tá? Fiz 2... 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo ponto a gente vai fazer dentro daquela corrente que a gente fez na carreira anterior. Então, vou fazer um ponto baixo dentro da corrente, faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. E aqui a gente vai seguir fazendo mais 7 pontos baixos para a gente ficar com um total de 8 pontos. Então, venho aqui no próximo ponto, ó, pegando só a alcinha de trás e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, contando com esse aqui, ficaremos com um total de 8, tá? Então, aqui no finalzinho vai sempre sobrar um ponto baixo. Viro meu trabalho e agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui na segunda carreira, tá? Vou pular aqui um ponto, venho no próximo, pegando só a alcinha de trás e vou fazer 8 pontos baixos. Aqui no oitavo ponto, nós vamos colocar dentro daquela corrente. Então, eu faço o oitavo ponto, uma corrente, e já faço mais um ponto baixo aqui do outro lado, correspondente ao outro lado, pra gente ficar com um total de 8 pontos também. Então, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, pegando só a alcinha de trás até o penúltimo ponto. Agora, nós vamos repetir essa carreira por mais uma vez. Pronto, finalizei aqui a quarta carreira. 1, 2, 3. Errei, pronto, gente, finalizei aqui todas as carreiras. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer uma corrente, arremato o fio e eu vou esconder aqui por trás da minha peça. Pronto, pessoal, com auxílio de alguns marcadores, nós vamos colocar aqui as partes da nadadeira aqui da nossa cauda. Então, eu vou colocar aqui bem, vou ajustar bem, vou colocar aqui bem no finalzinho, ó, dessa forma. E aqui também, essa parte eu vou prender também. Então, vai ficar dessa forma aqui.
colocar aqui bem na parte da frente, tá? Agora é só colocar um pouco de fio na agulha de tapeceiro pra gente começar essa união aqui. Tenta colocar essa parte aqui, ó, pra frente, tá? Das duas partes. Então, aqui já coloquei um pedaço de fio na minha agulha de tapeceiro e agora nós vamos começar a costura. Pronto, gente, já coloquei aqui a minha cauda, fiz alguns arremados aqui por trás da peça, igual como eu fiz aqui no finalzinho. Agora eu vou aplicar aqui uma pérola, bem aqui no meio, com auxílio de uma agulha de costura e um pouco de fio de nylon, tá? Pronto, meninas, e esse é o resultado da nossa cauda de sereia. Fica com um acabamento bem bonito, ó. Vocês viram como eu coloquei aqui esse fechinho e ficou dessa forma. Aqui eu passei também um pouco de glitter nesta peça, tá? E ficou com efeito muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de chaveiro de hoje. Já se inscreve no canal caso você não seja inscrita, para acompanhar todos os vídeos que eu postar por aqui. Já deixa o seu like e eu tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!